Você tem uma questão que a gente falando assim, parece, assim, na história tem essa questão, né? A gente fala, parece que foi ali, foi uma dominação. Mas assim, as torturas, o que o povo viveu, assim, a gente não consegue nem imaginar, assim, de tortura, de, sabe, de mortes. Estupro. Nossa, Muito, assim, muito. a gente falando parece que é um negócio que foi ali, assim, sabe? Ah, foram algumas décadas e beleza. E não, É na uma vida verdade, normal enquanto são dominados. Não eu era. acho que em Não era. relação a questões imperialistas ali, você tem o que o povo do Vietnã viveu, que o povo coreano viveu nas mãos dos japoneses também, sabe? O Congo belga também, você tem, né? Que já é uma outra questão, mas também tem Argélia, questão pesada. tudo Argélia. é um canto que sofreu Então, assim, colonização. a gente entra até numa outra questão de pensar assim, mas como que um povo, né, que em determinados momentos ele vai ser minoria num processo de conflito, em conflitos, imagina só você faz uma guerra contra uma nação imperialista, depois contra uma outra, como é que resiste ao longo do tempo, né? Nossa, Porque a cansa. gente sabe que na Tem história, desgaste. se a gente pensar lá no mundo grego, lá o mundo grego cai depois de um monte de guerra, né? Tem os urubus da história que ficam ali esperando, sabe? Você cair, você vai lá e pega, ó, agora enfraqueceu. Aí como? Tem um componente muito forte aí também, a questão nacionalista, sabe? Que depois, em um determinado momento, fica lá, a gente vai falar de um nacionalismo proletário, entra um componente marxista. Não dá de pensar que não existia nacionalismo no Vietnã. Existia desde o começo do século XX. Sim, E muito, é. e muito. Sim. Tanto que quando você tem a divisão do norte e do sul, ambos são nacionalistas. Isso. Só que eles têm projetos E nacionais veja, diferentes. e é o mesmo povo E é o mesmo povo, É é, o a mesma mesmo galera, povo. a mesma língua, é o mesmo tudo. que está dividido. Que é o caso muito parecido É. com a Coreia. Exatamente. Mas eu penso assim também, em relação à resistência, sabe? Em resistir. Ou é aquilo, ou eles vão morrer, sabe? Vão morrer trabalhando até a morte. Vão morrer trabalhando, sendo escravizados. Acho que essa é a principal diferença, Então, né, essa é a de questão, resistência. Porque sabe? o vietnamita, ele tá lutando para garantir o que é dele, o que sempre foi Isso. dele, as raízes Perfeito. dele, Isso. enquanto o francês ele É. está querendo manter um território que geopoliticamente é interessante, mas também não é o território mais crucial do mundo, e que se acontecer algum problema, sei lá, em Paris, deixa isso para lá, sabe? Então isso ajuda, querendo ou não, o Vietnã. Mas aí tem um detalhe que é legal quando a gente fala de guerra do Vietnã, que existe um mito, e isso tá muito na nossa cabeça, tem até uns pesquisadores que eles chamam que é o mito da armadilha de bambu, que é que a gente acha que é os Estados Unidos e a França, gigante, grande potência, tanque, helicóptero, todos os armamentos, e você tem Os Viet Viet Minh Minh, de né, Zarabatana. com as arabatanas, Star Wars, escondidos, os Ewoks lá com os gravetos e tal. derrubando. Os Existia. caras vindo com um pedaço de pau, bambu. Existia, mas assim, Batalha de Enda do que a foi gente isso. falou aqui, a gente viu. Cara, enquanto os Estados Unidos vai estar, por exemplo, onde a gente parou aqui, que é essa guerra da Indochina, do Vietnã tentando lutar contra a França. A França está lá com a sua potência europeia, os Estados Unidos está apoiando, mandando armamento, mandando muito dinheiro. Acho que 80% do orçamento. Chega um momento da em guerra era que dos Estados 75% do 75. custo da guerra os Estados Unidos estavam bancando. Nossa. E ele não tinha soldado lá. não tinha soldado lá. Só que chegou uma hora que o equipamento era americano, a arma era americana, então parecia que tinha americano lá, porque era um branco de tudo Vai não. americano lutando, né? E para um vietnamita que não conhece muito a cultura ocidental, o cara tá falando francês, falando inglês? Tudo É, igual, não faz é tudo igual, diferença. é tudo igual. E enquanto isso, no norte, você não pode pensar que nessa jogada toda, a China, que era super interessada, né, em expandir seu controle geopolítico, a União Soviética, que a gente viu durante a Guerra Fria toda, vai apoiar levantes socialistas onde ela achava que era viável, não vai pegar todo aquele maquinário gigantesco que ela tem e não vai financiar isso também. Então, assim, o norte não é essa galera que a gente está acostumado a pensar só na guerrilha, dos caras todo sujo, num Buraco túnel e de com- buraco, com gravetos, arabatana e usando técnica. Isso existiu. Mas eles também tinham 1 zilhão de AK-47. É que é muito comum o pessoal achar que o Vietcong é o único inimigo. Não, havia o Vietcong e havia o exército do Vietnã do Norte. O Os Vietcong é um, Vietcong são os do sul. é um guerrilheiro Ah, tá. que vive no sul e que não necessariamente ele é um cidadão do Vietnã do Norte ou está no exército dele. Existiam essas duas entidades, o exército do Vietnã do Norte e havia o Vietcong, que é um guerrilheiro que vive no Esse sul. Vietcong ou Viet Minh, né? Que o Vietcong é um termo meio pejorativo que eles davam. Não, Mas, é enfim, perfeito, Vietcong é verdade, a mesma verdade. coisa. Tem razão. Inclusive, Pra gente é essa guerra tem um tem razão. componente racista, xenofóbico muito É, grande. Assim como foi no Pacífico, os Estados Unidos Eles e Japão. passaram a não gente- chamar mais de Viet Minh, porque o Viet Minh foi esse exército que o Ho Chi Minh ajudou a montar, enfim. Tanto que é Minh, porque na verdade nem o Ho Chi Minh
se chama Ho Chi Minh, é um nome... Ho Chi Minh É quer dizer aquele uma que coisa tipo, ilumina, ou uma coisa iluminado, algo assim. uma coisa nesse sentido. Então o Viet Minh é tipo um exército que vai iluminar e salvar o povo vietnamita. Ele era uma tropa que ele estava lutando contra os franceses, que ele lutou contra os japoneses. Então, pro vietnamita, no começo, o Viet Minh era uma força muito importante e que tinha muito prestígio. Quando esse Viet Minh passa a lutar contra os interesses dos franceses e dos estadunidenses, eu tenho que mudar, eu tenho que deslegitimar essa galera. Então eu começo a chamar de Vietcong, que é uma outra significação. Quem que era o Ho Chi Minh? Ele, quando a Primeira Guerra Mundial termina, a Liga das Nações é criada e em uma das cúpulas da Liga das Nações, um gurizão, 29 anos, ele escreve uma carta para o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, dizendo que, olha só, uma coisa interessante para o mundo é a igualdade entre as raças. Uma coisa que o Japão defendeu na época. Olha só, a gente está num novo momento de fim de impérios, acabou o Império Otomano, Alemão, Austro-Húngaro, fim de impérios, vamos defender aí o fim do racismo. Show de bola? Todo mundo é a favor do fim do racismo. O Reino Unido disse, pô, não vai dar. Porque eu tenho uma política racista na Austrália rolando agora e uma na África do Sul. Sem contar que os indianos não são cidadãos como a gente. Então não apoiaram. Não conta com a gente. Tanto que o Japão olhou isso, pô, vocês estão malucos que são contra o racismo? São a favor do racismo? O Japão, parte de sua raiva, de seu movimento imperialista, era para poder competir com as nações colonialistas. O Ho Chi Minh era um vietnamita que também defendia essa ideia contra o racismo. Quando ele estava nesse momento, se gostava dele. Os Estados Unidos achavam ele um aliado. Ho Chi Minh era o grande importante. libertador do mundo oriental. Ele foi expulso do Vietnã pelos franceses, acho que em 1911. Ele passou 30 anos fora do país. E nisso morou nos Estados Unidos, na França, porque na nessa União época Soviética. ele recebeu esse apoio, especialmente do Bloco Socialista também, porque olharam para ele e falaram, cara, esse é um cara que luta pela libertação de povos que são oprimidos pelos europeus. É exatamente o cara que a gente precisa para expandir essa nossa libertação e expandir o socialismo, por exemplo, na Ásia. Começou a financiar esse cara começou a rodar tudo que é lugar, ele inclusive morou no Brasil. Ele morou no Brasil. Isso eu não sabia. Por que aconteceu? Ele tinha que ter uma visão internacional. A ideia dos socialistas na época, e que levou para o financiamento dele, você precisa entender o sofrimento dos povos do mundo. Então era muito comum esse pessoal socialista ser financiado e ficar rodando para vários países diferentes. Então ele vai para Alemanha, vai para não sei lá. E ele virou cozinheiro de navio. É verdade, ele Ele trabalhou como confeiteiro nos Estados Unidos. Ele foi confeiteiro, ele trabalhava em cozinha, o Ho Chi Minh. E aí ele ficou doente num navio, uma doença que ninguém sabia o que era na época, eu nem sei qual doença que foi também. Chegaram pra ele e falaram, irmão, não dá pra você ficar no navio porque você tá doente, vai contaminar tudo. Eles estavam parados no Rio de Janeiro, atracados no Porto do Rio de Janeiro, falou, então você fica aí, forte abraço. Deixaram o Ho Chi Minh lá, falou, irmão, não é mais problema nosso. Ele falou, o que eu faço agora? Ele falou, se vira. E aí ele foi começar a trabalhar num restaurante na Lapa, morava lá em Santa Teresa. E nessa época, aí, foi também nesse comecinho. Santa Teresa é maravilhoso. E aí o que acontece? Ele entrou em contato com a população negra do Rio de Janeiro, que tinha acabado de passar por todo aquele processo de abolição da escravidão e tal. Aconteceu isso quando ele chegou, foi 2 anos depois da Revolta da Chibata. Sim. Que foi um negócio que aconteceu no Rio de Janeiro, que os marinheiros negros, cariocas, ainda sofriam castigos como se fossem escravizados. E aí teve um levante dos negros contra esse castigo e tal, enfim. Então Ho Chi Minh, ele viu isso também. E isso foi um dos fatores, inclusive, o movimento sindical brasileiro foi um dos fatores que levou ele a também continuar nesse radicalismo. Então, ele estudou por vários lugares, e quando ele chega no Vietnã, ele chega muito depois, ele chega lá criando o Partido Socialista do Vietnã, e ele já chega engajado na luta de libertação do Vietnã. Então, todo mundo que via naquela mudança de cenário político algo importante, olhou para o Ho Chi Minh e falou, esse cara é o cara. Olhavam, antes de ver um comunista, viam um nacionalista. Então ele tinha adeptos por todo o país. Quando a gente pensa na figura de um homem, pensa assim, um idoso sábio, um ancião, é um velhinho magro, oriental de barba. É o Ho Chi Minh. Não mexe com ele. Mas tem um fator importante tem também. foto aí pra... Tem. Não, do Ho Chi Minh. Mas você vai ver exatamente isso, ele tem uma barbinha longuinha assim. Mas tem um fator importante, inclusive, sobre norte do Vietnã, que também o norte ele já tinha um processo de industrialização. Você não pode falar que era nenhuma potência industrializada. Mas ele era bem diferente do sul. Do sul, assim, tem um componente agrário também, no Vietnã inteiro, né? Mas você já tinha mais indústrias ali no norte por conta do processo do imperialismo, né? O imperialismo ele está inserido no processo de segunda revolução industrial. E voltando a falar da França, a França é um dos primeiros ali na segunda revolução industrial, junto com Bélgica, né? E leva isso para o Vietnã. E leva isso para o Vietnã. Você abre mercado consumidor, né? Você tem mão de obra barata. E isso acho que é importante destacar, porque eu acho que é uma via de mão dupla. Na verdade, é um tiro no próprio pé também.
Eu costumo dizer isso porque você está abrindo espaço, inclusive, para trabalhador se encontrar, sabe? Quando você está dentro de uma indústria, vamos parar para pensar, assim, fazendo não idêntico, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, movimento sufragista, durante a Primeira Guerra Mundial, você tem muita mão de obra de mulheres nas fábricas. Mulheres se encontram, se organizam, sabe? Então você tem isso também lá no Vietnã acontecendo, sabe? Então Olha é lá um o carinha negócio lá. que... Ele mesmo, tá vendo? Pode É crer. essa vibe. Um velho. Tarantino, o Parece o Tarantino. Mestre É o Miyagi. pai Mei. Parece Mestre Parece Miyagi. o pai Mei. Parece o pai Man do Tarantino. Né? E ele e isso, o Ho Chi Minh ele era uma figura assim muito popular e é popular até hoje. Tem algumas, qual foi a cidade? Tem uma cidade hoje que se chama A Ho Chi Minh. capital Que é do Saigon, Vietnã do Saigon, Sul Saigon. era Saigon. Assim que foi tomada, foi virou. rebatizada para a cidade de Ho Chi Minh. Até hoje é E chamada até assim. hoje. Diferente, por exemplo, de lideranças do Sul que não tinham nada de movimento de massa, né? A liderança E do Sul o Ho era... Chi Minh, Eles tinham um nacionalismo, assim, eu gosto do Vietnã, mas é aquele cara, você vai entender o que eu vou falar. É aquele que ele fala assim, eu adoro o meu país, mas a cultura dele é toda do outro país, geralmente Pois da é. França, dos Estados Tu Unidos. adora o quê? Eu adoro o meu país. Mas o meu fenômeno religioso, por exemplo, o mais famoso dos nacionalistas que a gente vai falar, o Ngo Dinh Diem, ele era um nacionalista vietnamita. É. A maioria da população vietnamita era budista, ele era católico. Então ele não se vestia com as mesmas roupas. Os amigos dele dentro do governo eram o pessoal da França, não era o pessoal do Vietnã. Então aquele cara que é nacionalista. A primeira dama, que é a cunhada, mal falava. Falava francês, ela. Mal falava o idioma. Então isso acontecia muito. O Ho Chi Minh foi a única grande liderança política do Vietnã que ele era nacionalista, mas ao mesmo tempo ele era profundamente vietnamita em essência, assim. É. E acho que foi a única grande figura, assim, pensando de cabeça, a única grande figura política do Vietnã. Amplamente popular, Amplamente assim, popular. eu acho que foi E mesmo. tinha um negócio importante, rapidinho, que era menos academicismo e mais prática mesmo, sabe? Também. Sabe? Um cara inteligente e tal, mas que ia na prática. Fazer a questão da luta, do movimento. Ele tinha se o envolver. contato com o povo. Era muito É. comum. É muito comum achar foto dele com criança. Então, assim, dele estar em contato com os humildes, sabe? E logo, uma pessoa humilde vê uma grande liderança perto de ti, tu pensa, meu, esse cara tá aqui por mim. Então, se E ele é da tinha mesma essa religião que ideia. a sua, usa a mesma roupa que a sua. Tanto que, quando houve essa separação que a gente viu no mapa, que teve Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, o Norte ficou sob o governo do Ho Chi Minh, porque ele era figura popular, enfim, da Perfeito. época. E ofereceram para ele um antigo palácio, enfim, não vou lembrar qual palácio, Na capital, Hanoi. né? na capital de Hanoi, e ele falou assim, não quero morar no palácio, eu quero morar no caseiro que é atrás do palácio. Mas os caras não vão gostar desse cara. Entendeu? Simbólico pra caramba isso. E assim, ó, a separação ela acontece quando, de fato, a França não dá mais conta da guerra. Em Ela vai pedindo ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos falam assim, cara, Agora não tem não. como. Em né? 54, em Genebra, acontece uma negociação onde é dito, não, olha só, vamos encerrar essa guerra aqui. E ali eles também resolveram algumas questões da Guerra da Coreia e ele foi definido. Então a gente vai dividir o Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, que será reunificado com eleições. Daqui a 2 é? anos. Será? A Porém- ideia geral era basicamente fazer o seguinte, ó, vamos reconhecer a independência dessa região da Indochina, porque não tem mais Isso. como ficar assim. Porque Então, Laos é independente, Vietnã é independente, Camboja é independente, todo mundo é independente. nós estamos ignorando aqui o Laos e o Camboja. Eles também faziam parte da Indochina. Da Indochina, Então Laos e Camboja também Conseguiram conseguiram sua independência no fim da Guerra da Indochina. Separou todo mundo. Só que Vietnã, qual foi o problema? A França não queria arredar pé do Vietnã de jeito nenhum. E a gente falou assim, então vamos entrar em acordo. Os Estados Unidos até pensou, ele tentou forçar outras potências a entrar, por exemplo, falou assim, ó, chegou, por exemplo, o Churchill, falou, Churchill, com a Inglaterra, vamos entrar lá, vamos dar um cacete e resolver isso logo. O Churchill falou assim, cara, pra gente não faz sentido. Essa conversa rolou na Coreia também, de levar outros países aliados. O Brasil foi convidado. Brasil, tu ajudou a gente na Segunda Guerra Mundial, que tu ajudou a gente na Coreia. Aí o Brasil mandou um porque a convite gente e estava avisa, nesse não foi. clima ainda de pós-Segunda Guerra Mundial, como se tivesse uma extensão, como se fosse um mesmo espírito assim que os Estados Unidos queriam manter. Só que ele fala assim, não dá. Os Estados Unidos teve até cogitando mandar a bomba nuclear, só que ele falou assim, pô, mas a União Soviética é ali do lado, pra isso dar merda são 2 palitos, deixa quieto. Então vamos fazer o seguinte, divide o Norte e o Sul, que nem a gente já tem feito com a Coreia, tá tudo certo. Daqui a 2 anos, vamos deixar o povo vietnamita decidir. Perfeito. A gente bota o Sul lá, a gente bota a liderança nacionalista, o Ngo Dinh Diem, bababá, aquela coisa toda. O Norte a gente coloca o Ho Chi Minh. Isso. O Ho Chi Minh vai começar a organizar as suas reformas lá, reforma agrária, reformas sociais. Pacifica tudo. Ele acha importante. Daqui a 2 anos a gente faz uma votação. Vamos ver quem vai ganhar. Se o Ho Chi Minh ganhar, a gente pega o Oceano Ho Chi Minh, traz pra cá. E que se o Sul ganhar o Ngo Dinh Diem, a gente traz mais pra lá. Pronto. Ninguém vai reclamar. Ele vai ser unificado. O Ho Chi Minh concordou com a ideia. No começo, não. Só que aí a China chegou no ouvido dele, o Mao Tse Tung chegou pra ele e falou, olha, cara, eu acho que é o que faz mais sentido, porque assim,
tá claro pra todo mundo que você é a única grande figura unânime dentro do Vietnã, então não tem mistério, cara. Você vai O povo- ganhar. Tu O vai povo ganhar. gosta de Ah, você. sabia que ele ia O ganhar. povo gosta de você. A gente, União Soviética e eu, a gente tá injetando dinheiro pra você fazer o que você precisa fazer. Não tem mistério. Daqui a 2 aninhos, acabou. E evita essa morte desnecessária, esses gastos necessários, destruição do território, enfim. É. E o Ho Chi Minh falou, beleza. Tanto é que nessa época houve a separação, então teve famílias que ficaram separadas, aquele mesmo esquema da Coreia. Às vezes o cara morava no sul, morava no norte, tinha uma dificuldade. E eles criaram um símbolo que era isso aqui, assim, que era o até daqui 2 anos. Olha Porque aí, daqui a 2 anos ia ter votação. Obviamente ia ter unificação, independente do resultado, a gente ia certo. estar junto. Então até daqui 2 anos. É. E não rolou.